A gente olha para a paisagem do Brasil, toda essa diversidade, mas já parou para pensar no que tem por baixo de tudo isso? Hoje, a gente vai fundo para montar um verdadeiro quebra-cabeça geológico, com peças que têm bilhões de anos para entender a fundação do nosso território. Bora começar? A ideia é exatamente essa: enxergar o Brasil como um quebra-cabeça gigante. Sabe, cada peça vai contar um pedaço da história de como o continente se formou. No final, a gente vai ter a imagem completa da arquitetura geológica do país. Bom, para começar a montar, a gente precisa do tabuleiro do jogo, certo? Então, todo o Brasil está assentado na chamada Plataforma Sul-Americana. Pensa nela como uma base imensa, super antiga e estável, que se consolidou há mais de 500 milhões de anos e que sustenta tudo que a gente vê hoje em dia. E esse nosso quebra-cabeça tem, basicamente, três tipos principais de peças que os geólogos chamam de morfoestruturas. Primeiro, os crátons, que são como os pilares antigos e superestáveis. Depois, vem as faixas móveis, que funcionam como as costuras que unem esses pilares. E, por cima de tudo, as bacias sedimentares, que são as camadas de cobertura. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Começando pela parte mais antiga e, digamos, fundamental do nosso quebra-cabeça, os crátons. Eles são, literalmente, o coração estável do continente. Tá, mas o que é um cráton, afinal? Pensa numa área da crosta terrestre que é extremamente antiga e resistente. Por ser tão rígida, ela quase não sofreu deformações com o passar do tempo, funcionando como um verdadeiro escudo de rocha. Essa estabilidade toda que explica por que o Brasil não tem grandes terremotos ou vulcões ativos, sabe? Isso influencia até o caminho que os grandes rios fazem. E o maior exemplo disso que a gente tem aqui no Brasil é, sem dúvida, o cráton amazônico. Ele é a maior peça desse tipo no país inteiro, uma fundação simplesmente colossal que sustenta toda a região norte. E quando eu digo colossal, não é exagero não. A área do cráton amazônico é de cerca de 2.700.000 quilômetros quadrados. É uma escala até difícil de imaginar, um pilar continental de verdade. Além desse gigante amazônico, o Brasil tem outros crátons super importantes. Tem o cráton do São Francisco, lá no centro-oeste, que é outro pilar fundamental, e a gente tem também pedaços menores, como o de São Luís, no nordeste, e o Luiz Alves, lá no sul, que no passado funcionou como um tipo de microcontinente. Ok, agora que a gente já conhece os pilares super estáveis, vamos para a próxima peça, as faixas móveis. Elas são as zonas que conectam esses crátos antigos e contam uma história de colisões e de uniões de continentes. É bem interessante. Uma faixa móvel, ou cinturão orogênico, é basicamente a cicatriz que ficou de antigas colisões entre continentes. São áreas mais jovens, mais deformadas, que foram espremidas entre os crátons rígidos e acabaram formando as costuras que uniram o supercontinente Gondwana lá atrás. Aqui no Brasil, essas faixas se organizam em três grandes províncias, como são chamadas. A província Tocantins, bem no centro do país, que fica ali na borda dos crátons Amazônico e São Francisco. A província Mantiqueira, que corre por toda a costa leste e sudeste. E a província Borborema, lá no nordeste, que é uma rede super complexa de cinturões e falhas. Olha só a província Mantiqueira, por exemplo. É uma costura gigantesca de mais de 3.000 quilômetros. Ela ilustra perfeitamente essa função. Foi ela que uniu os crátons do São Francisco e do Congo, que hoje está lá na África, na época em que os continentes estavam todos juntos, formando Gondwana. Bom, já temos os pilares e as costuras. Vamos agora para a terceira e mais jovem peça do nosso quebra-cabeça, as bacias sedimentares. Elas são as camadas que cobrem toda essa estrutura antiga que a gente viu. Então, uma bacia sedimentar é, em essência, uma grande área mais baixa da crosta que, ao longo de milhões de anos, foi sendo preenchida por sedimentos. Elas funcionam como se fosse um cobertor, sabe? Preservando toda a história geológica que está ali embaixo. E é nessas bacias que a gente encontra recursos muito valiosos, como grandes aquíferos de água doce e também depósitos de petróleo e gás. O Brasil tem vários tipos de bacias. As grandes, chamadas de intracartônicas, como a do Paraná e a do Amazonas, se formaram em cima dos crátons. E temos também as bacias de rift e da margem continental, que estão ligadas diretamente à separação da América do Sul e da África. E como é que se forma uma bacia de rift? O processo começa com a crosta se esticando, como um elástico. Isso gera fraturas, e aí alguns blocos de terra afundam, criando vales. Esses vales, ou grabens, são preenchidos com sedimentos, e assim nasce a bacia. Foi exatamente isso que aconteceu quando o Oceano Atlântico começou a se abrir.
Um exemplo perfeito disso é a Bacia de Santos, ali na costa de São Paulo e Rio de Janeiro. Ela é uma das nossas bacias mais importantes de margem continental e foi formada justamente por esse processo de rifteamento que deu origem ao nosso Atlântico Sul. Mas a gente pode pensar que o quebra-cabeça está montado e parado, né? Só que não é bem assim. Vamos adicionar uma última camada aqui que mostra que os processos geológicos continuam ativos, mesmo que de uma forma mais sutil. O ponto principal aqui é entender que a história geológica continua. Mesmo o Brasil sendo um país considerado tectonicamente estável, ele tem sim evidências de atividade geológica bem mais recente, já na era Cenozoica, que continua moldando o nosso relevo. E a maior prova dessa atividade recente é o chamado Rift Continental do sudeste do Brasil. É um sistema de vales com mais de 900 quilômetros que corre paralelo à costa. Foi ele que deu origem a bacias como a de Taubaté, por exemplo, e está diretamente ligado à formação das imponentes Serras do Mar e da Mantiqueira. E assim a gente monta o nosso quebra-cabeça. Os pilares antigos dos crátons, unidos pelas costuras das faixas móveis e, por fim, cobertos pelas camadas das bacias sedimentares. Tudo isso junto forma a arquitetura geológica super complexa e fascinante do Brasil. Para a gente terminar, fica a reflexão. Como é que essa história de bilhões de anos, que está escrita nas rochas debaixo dos nossos pés, influencia tudo o que a gente vê hoje? Dos minérios que a gente explora, as montanhas que a gente sobe e até os rios que a gente navega, essa fundação antiga é, na verdade, o palco de toda a vida que existe no Brasil.